Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 12, verso 9. A carta que Paulo escreve aos Romanos. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Você pode repetir comigo só essa última frase? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Amado Espírito Santo, estamos diante da tua palavra, Pai. Neste momento, Senhor, eu te peço ousadia e intrepidez para pregar essa mensagem. Amado Espírito de Deus, eu sei, Pai, que esta palavra é uma palavra de confronto, Senhor, mas aqui estamos, Deus, não para ouvir aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Amado Espírito de Deus, abra a porta da palavra, Deus, nesse lugar, e abra os corações para receber essa boa semente. Deus, que ao sair daqui, Senhor, nós possamos praticar o teu evangelho, praticar a tua palavra, viver a tua palavra, Deus, a cada dia nessa terra, até que o Senhor Jesus volte, Pai. Que sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai, testemunhas vivas do teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. A palavra que eu quero dividir hoje é uma palavra que trata sobre o evangelho puro e genuíno, o evangelho puro e prático. Essa carta aqui que Paulo está escrevendo, nós acabamos de ler aqui 12 versos de uma carta maravilhosa que nos mostra o que é o evangelho racional, o que é o evangelho de Jesus Cristo na prática, o evangelho que sai do discurso, que sai da palavra e passa a ser o evangelho prático. Eu quero hoje fazer um desafio para você e para mim, um desafio para a igreja, de nós sairmos do evangelho que está na Bíblia, ou melhor, saltarmos o evangelho que está na Bíblia para a prática. O evangelho verdadeiro é aquele que salta da Bíblia e revela-se na prática da vida. O evangelho verdadeiro é aquele que sai da letra
e é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. E como somos templo e santuário do Espírito Santo de Deus, o evangelho verdadeiro e genuíno é aquele que o Espírito aviva em nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. O evangelho que salta da Bíblia e revela-se na prática. Essa carta que Paulo escreve aos Romanos é uma carta maravilhosa, ela inteira. Mas esses versos que eu acabei de ler, eles, de uma maneira muito clara, ensina a todos nós a andarmos como cristãos na terra. Eu não quero aqui pular absolutamente nada do que Paulo falou. Também não quero aqui nessa mensagem reinventar a roda. Eu quero apenas durante essa mensagem comentar aquilo que Paulo já escreveu, aquilo que está escrito nesses 12 versos. Também não vou me preocupar em comentar todos eles. Não sei se o tempo vai ser possível. Se eu não conseguir, continuo na quinta. Final de semana que vem tem Santa Ceia. Tem o domingo também de novo o culto da família. Eu não quero andar com pressa e não quero deixar nada para fora, porque seria um pecado deixar de comentar cada palavra que Paulo escreve neste texto. Quero te desafiar a, depois da mensagem, você ir para casa e meditar também nessa palavra. Martinho Lutero, quando certa vez escreveu sobre a carta de Romanos, ele disse, no seu entendimento, que a carta aos Romanos que Paulo escreveu é para ele a carta mais importante, a peça mais importante do Novo Testamento. Porque segundo ele, Martinho Lutero, a carta aos Romanos que Paulo escreve é o evangelho genuíno, o evangelho puro e simples. Então eu quero te convidar a, junto comigo, nós meditarmos nessa palavra, meditarmos no poder que há na palavra do Senhor. Estamos nessa terra para manifestar o reino de Deus, e o reino de Deus é manifesto a partir do momento em que nós começamos a viver o evangelho. A palavra de Deus diz que, Paulo mesmo escreve que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Que esta noite, quando nós sairmos daqui para a semana que virá, para o enfrentamento, para os desafios que virão pela frente nessa semana, que nós tenhamos dentro do nosso coração a justiça do Espírito Santo. Que nesta semana, quando você caminhar, se manifeste na sua vida a paz do Espírito Santo de Deus, a paz que excede todo o entendimento. De repente você será tentado nesta semana diante de um problema grande. Que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre a sua vida, guardando o seu coração, guardando você totalmente em Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor se manifeste na sua vida nessa semana, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Só somos fortes se a alegria do Senhor estiver em nós. Só seremos capazes, meu irmão, de vencer, de avançar, de crescer, de transpor barreiras na força do Espírito Santo, e esta força nos dá alegria. Então vamos manifestar o reino de Deus, manifestar aplicando o Evangelho, vivendo na prática o Evangelho. Acompanhe comigo cada palavra, acompanhe comigo cada verso. Eu quero, verso por verso, esmiuçar os que forem possíveis de serem feitos no dia de hoje. Paulo começa dizendo no verso 9: o amor deve ser sincero. Se nós quisermos viver um evangelho que salta da Bíblia e revela-se no dia a dia, no cotidiano, na nossa história, o primeiro passo que nós devemos dar é ter um amor sincero. Viver um amor sincero, manifestarmos um amor que é sincero. Quando Paulo escreve sobre isso, ele estava escrevendo para o povo romano, e o povo romano
entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. Porque a palavra sincera, esta palavra, a etimologia dessa palavra foi criada pelo próprio povo romano. Essa palavra surgiu, talvez você saiba, quando lá em Roma eles fabricavam vasos, faziam vasos, e eles desenvolveram lá em Roma uma cera que de tão pura, de tão perfeita que ela era, eles desenvolveram nela uma transparência, que quando eles faziam aqueles vasos, os vasos tinham uma transparência tão grande, que depois de prontos era possível ver aquilo que era colocado dentro deles. E aí surgiu a palavra sincera, que significa sem cera. Quando Paulo escreve isso, ele está dizendo que o amor que nós sentimos deve ser transparente. O amor que nós temos deve ser um amor que revela o nosso coração. Se nós quisermos manifestar o reino de Deus nessa terra, devemos ter amor sincero pelas pessoas. Devemos ser transparentes nos nossos relacionamentos. Devemos ser homens e mulheres que quando falamos, quando nos relacionamos, as nossas palavras revelem de verdade o nosso coração. Não é isso que nós estamos vendo hoje no mundo. Não é isso que nós estamos observando hoje nos relacionamentos. A grande verdade é que hoje nós estamos vendo muitas falsidades. Muitas pessoas que escondem coisas sobre si mesmo, entram em relacionamentos, se dão em relacionamentos, mas não se dão totalmente, não se envolvem totalmente, sempre tem algo obscuro. Você já se relacionou com pessoas que você tem o sentimento, a sensação de que ela está escondendo algo? Que parece que tem algo estranho na vida dela, parece que tem algo que está obscuro na vida dela, escondido na vida dela. Deus está dizendo para nós que o Evangelho, ele será vivido através da sua igreja, quando a igreja não tiver o que esconder. Quando o nosso coração se for posto à luz, quando o nosso coração se for posto à prova, quando os nossos segredos se forem revelados, não sejam segredos que envergonhem o reino de Deus, mas sejam, meu irmão, segredos que, se revelados, não envergonhem a Deus. Muitas vezes, meu irmão, hoje nós estamos vivendo uma fase da igreja onde o relacionamento com Deus não é sincero. O próprio relacionamento com Deus muitas vezes não é sincero. Chegamos na presença do Senhor escondendo o coração do Senhor, escondendo muitas vezes o real sentimento do nosso coração diante do Senhor. Quantas vidas hoje, por exemplo, tem a oportunidade num culto como hoje de se derramar, cantamos aqui, derrame-se na presença do Senhor, se derramar o coração na presença de Deus, e muitas vezes, meu irmão, porque o coração está cheio de cera, porque o coração está cheio de coisas obscuras, não revela ao Senhor, não tem coragem de revelar ao Senhor, não tem coragem de abrir o seu coração para Deus, como se Deus não fosse capaz de ver todas as coisas, como se Deus não fosse capaz de sondar os nossos corações. Ele é aquele que sonda o nosso coração, mas Ele quer ouvir da nossa boca a confissão, Ele quer ouvir da nossa boca o quebrantamento, Ele quer ouvir da nossa boca, meu irmão, o que nós estamos buscando dEle, o que nós estamos esperando dEle. Nos esquecemos muitas vezes aquilo que está escrito lá em Apocalipse capítulo 19, que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e o fogo derrete a cera, meu irmão. O fogo derrete a cera. Primeiro passo para manifestarmos o reino de Deus nessa terra, através das nossas vidas, tirar da Bíblia e passar a viver o Evangelho através do caminhar, é um amor sincero.
um amor verdadeiro, um amor que fala a verdade, um amor, meu irmão, que não tem falsidade, um amor que é justo, um amor que vive a essência da palavra de Deus, e a essência da palavra de Deus é a verdade. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Muitas coisas que nos aprisionam, meu irmão, é porque o nosso coração não está com sinceridade, sem cera nenhuma, derramado na presença de Deus. Nos relacionamentos que temos, Paulo começa a dizer: o amor deve ser sincero. E aí depois ele diz: odeiem o que é mal. Olha que coisa extraordinária isso aqui. Mal aqui está escrito com U e não com L, porque está falando de alguém. Um outro erro que nós cometemos, meu irmão, é desprezar, desconsiderar que temos um adversário. Eu não quero aqui nessa mensagem ficar supervalorizando o mal, que às vezes a gente vê alguém pregando, o cara fala mais sobre o diabo do que sobre Deus, pregam mais o inferno do que o céu. Mas agora nós não podemos nos esquecer, meu irmão e minha irmã, que o mal existe. O mal está procurando de todas as maneiras um meio de nos tragar, diz a palavra do Senhor. O nosso inimigo, ele é real. O nosso adversário está só esperando uma oportunidade de destruir o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. E a palavra de Deus está dizendo que se nós quisermos manifestar o reino de Deus, viver a paz, a justiça e a alegria do Espírito Santo, vivermos o Evangelho na prática, nós devemos repelir o mal, resistir ao mal, abandonar o mal, não flertar com o mal. Talvez você me diga: Fernando, mas quem é que gosta de flertar com o mal? Muitas vezes fazemos isso. Muitas vezes. É um exemplo: as drogas. Se você conversar com qualquer pessoa que está nas drogas, você, em 3 palavras com ela, vai descobrir que ela sabe que aquilo que ela está fazendo é mal. Ela sabe que aquilo que ela está vivendo é mal. Ela sabe que se ela não abandonar aquela vida, mais cedo ou mais tarde, as drogas vai lhe matar. Entretanto, muitas pessoas, meu irmão, não conseguem abandonar, porque na verdade, ela ainda sente prazer. Na verdade, ela ainda se sente bem. Eu li uma matéria essa semana que diz que 2/3 das pessoas que sofrem infarto por causa do cigarro voltam a fumar. 2/3 das pessoas que sofrem infarto por causa do cigarro voltam a fumar. E você sabia que a nicotina em uma semana sai do corpo, a dependência química? Por que voltam a fumar? Porque infelizmente associam o cigarro ainda com prazer, o álcool com o prazer. Sabe que o álcool faz mal, sabe que o álcool vai destruir a sua família, destrói o seu fígado, acaba com a sua vida, mas muitas vezes ainda lhe dá prazer aquilo que faz por causa do álcool, e por isso não conseguem se libertar totalmente, porque a palavra do Senhor está dizendo: se nós quisermos viver o evangelho genuíno, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que muda a nossa vida, aquilo que a gente sabe que é mal deve ser repelido, deve ser rejeitado. Ainda que nos dê um prazer momentâneo, e muitas vezes nós nos pegamos nesse prazer, ele deve ser odiado, deve ser abandonado, deve ser deixado para lá. E aí começaremos a viver de fato a libertação do Senhor, a transformação que há no poder do Evangelho, a vida que é a vida abundante que Jesus Cristo nos prometeu. Quando nós, meu irmão e minha irmã, decidimos no nosso coração repelir com toda a nossa força, meu irmão, tenha nojo daquilo que te faz mal, e o Senhor vai mudar a tua vida em nome de Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui. Odeiem aquilo que é mal, apeguem-se ao que é bom.
O que a palavra do Senhor diz? Deem graças ao Senhor em todo o tempo, porque Ele é bom. Jesus Cristo falou: eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Sabe o que Ele está dizendo? Apeguem-se a mim, apeguem-se à minha palavra, apeguem-se ao meu amor, apeguem-se àquilo que eu tenho para vocês, apeguem-se, largue o que é mal e apeguem-se ao que é bom, aquilo que é bom, e a sua vida vai começar a mudar. Não existem dois caminhos, existe um caminho. A cada escolha é uma renúncia, todos nós sabemos disso. Não há como andarmos com o Senhor e flertando com o mundo, não há como andarmos com o Senhor Jesus e vivendo ainda a vida do mundo. Só existe um caminho. Apegar-se ao bom significa abandonar completamente ao mal, significa não querer mais, repelir, repudiar e apegar-se ao Senhor. Apegar-se àquilo que é bom. Ele diz, sabe o que significa apegar-se? É grudar, meu irmão, é abraçar, é pegar com todas as suas forças, é se agarrar. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: agarre-se ao meu evangelho, agarrem-se à minha palavra, agarrem-se à minha promessa, agarrem-se ao meu nome, e aí sim a sua vida vai mudar. Apeguem-se. O evangelho, meu irmão, começa a ter valor a ser verdadeiro na nossa vida, começa a influenciar a nossa história e nos transformar quando nós nos apegamos a Ele. Paulo está dizendo: apeguem-se ao evangelho. Na própria carta aos Romanos, ele nos considera, ele escreve, fazendo uma analogia, nos considerando como uma oliveira brava que foi enxertada na oliveira cultivada, que hoje se alimenta da raiz, que vem da seiva, que vem da raiz. A raiz se chama Jesus Cristo, a raiz de Jessé, a oliveira cultivada. Nós estamos enxertados nela, por quê? Porque fomos agarrados, fomos juntados, fomos apegados nela, e por causa disso, meu irmão e minha irmã, hoje nós estamos com o direito da salvação, estamos vivos em Cristo Jesus, encontramos a liberdade. Nunca mais, meu irmão e minha irmã, cogite a possibilidade de abandonar esse evangelho, e você vai viver grandes coisas do Senhor que Ele tem separado para você, preparado para a sua história. Uma linda história Ele está escrevendo para você. Apeguem-se. Paulo está dizendo: apeguem-se ao que é bom. Versículo 10 ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Estamos indo versículo por versículo, palavra por palavra, aprendendo a aplicar o evangelho prático, racional, o evangelho que muda a nossa vida e muda a vida daqueles que estão à nossa volta. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Sabe o que é o amor fraternal? O amor fraternal é aquele amor entre irmãos, é aquele amor que a gente vê na família, é aquele amor entre um pai e uma mãe, entre um pai e um filho, entre uma mãe e um filho e uma mãe, um filho entre um pai e um pai. Este é o amor fraternal que o Senhor está dizendo que nós devemos nos dedicar uns aos outros. Mas o que nós vemos no mundo? Nós estamos observando hoje no mundo que até mesmo dentro da própria família esse amor está ficando escasso. Quando falamos do amor fraternal, começamos a procurar aonde é que nós vamos achar um exemplo, porque até mesmo dentro da família está difícil de encontrar o amor fraternal que Deus quer que a gente tenha uns pelos outros. Agora, sabe o que é o maior barato aqui, meu irmão? O projeto de Deus é para que esse amor vá além. O plano original de Deus é para que esse amor fraternal que você tem pelo seu filho, que você tem pela sua filha, o amor fraternal que eu tenho pelo meu filho Bernardo, o plano original é que Deus quer que eu tenha esse mesmo amor pelo Lúcio, esse mesmo amor pelo Alex, esse mesmo amor pelo Gui. Este é o evangelho que Deus quer que nós manifestemos, meu irmão. Amor fraternal uns pelos outros. Ele está falando dos irmãos da fé, da igreja viva do Senhor Jesus, da igreja que hoje está reunida aqui. Você é a igreja viva do Senhor Jesus. Deus está dizendo para nós hoje: ei, manifeste o meu reino nessa terra, dediquem-se com amor fraternal uns pelos outros. Amém? Deus está nos ensinando isso hoje. Deus espera isso da sua igreja.
Deus quer que a sua igreja manifeste isso na terra. Uma igreja que não se contamina com o mundo, uma igreja que não se amolda pelos padrões do mundo, mas transforma o mundo pela renovação da sua mente. Nós temos a mente de Cristo. Jesus Cristo, quando via um povo, ele tinha um amor fraternal, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, um amor que queria mudar a vida das pessoas. Hoje a responsabilidade está sobre nós, meu irmão. Hoje a responsabilidade está sobre a minha vida, sobre a sua vida. Hoje temos essa diretriz dada por Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus está nos fazendo lembrar de tudo que foi dito e vivido pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. Esta é a palavra que hoje está liberada sobre a igreja. E o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos dá força, nos dá o entendimento. Ele vai conosco e nós vamos conseguir fazer isso, porque a igreja viva do Senhor Jesus não tomará a forma do mundo. Ela estará separada, santa, pura, imaculada, no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar para buscá-la. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Até dentro da igreja hoje a gente vê pessoas querendo derrubar, puxar o tapete do outro. Até dentro da igreja, irmãos na fé, um querendo tomar o lugar do outro. Vemos às vezes, meu irmão, pessoas que dizem que são cristãs, mas não esperam ou não perdem uma oportunidade para num negócio passar a perna no outro. Que amor é esse que nós estamos manifestando? Que igreja é essa que nós estamos servindo? A qual igreja nós pertencemos? A igreja de Jesus Cristo, meu irmão, é uma igreja que se preocupa, é uma igreja que ama, é uma igreja, meu irmão, que tem um amor fraternal dentro de si, dado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo continua dizendo: prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo não está falando para nós não nos valorizarmos. Paulo não está dizendo para nós não reconhecermos o valor que nós temos, o valor que você tem. Quando você se olha no espelho, você é imagem e semelhança do Senhor, do Criador, daquele que te colocou neste mundo com um propósito para fazer algo maravilhoso. Não existe na terra ninguém como você. Você é exclusivo para um propósito de Deus. Só que o que Paulo está dizendo é para nós darmos mais honra aos outros do que a nós. Como é difícil, meu irmão, pregar uma mensagem como essa no dia de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, na sociedade que nós estamos, uma sociedade extremamente egoísta, uma sociedade extremamente individualista, uma sociedade extremamente egocêntrica. Tem pessoas que você vai falar é eu posso, eu tenho, eu faço, eu fiz, eu sou, eu vou. Tem pessoas que tudo que você fala, tudo que ela fala, na verdade, é na primeira pessoa. Tem gente que até para orar pelos outros, começa: Senhor, meu Deus e meu Pai. O Deus não é do outro, é só dele. Deus está dizendo, meu irmão, nessa noite, para nós darmos honra, porque a honra vai gerar honra. Deus está nos dizendo nessa noite, meu irmão e minha irmã, para nós darmos honra àqueles que estão próximos de nós, ainda que sejam inferiores a nós. Que sejamos homens e mulheres, meu irmão, que deem honra aos outros. O maior exemplo chama-se Jesus Cristo, que embora sendo Deus, considerou que ser igual a Deus era algo que não devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e foi obediente, se humilhou-se, esvaziou-se, foi obediente até a morte de cruz. E sabe por quem que ele fez tudo isso? Por nós, meu irmão. Ele sendo Deus, Ele sendo Rei, Ele sendo Todo-Poderoso, Ele fez por nós pecadores, mentirosos, fraudulentos, porque é isso que nós somos sem Deus. E Ele deu honra a todos nós. Quem somos nós hoje para não honrarmos os nossos irmãos? Quem somos nós hoje para não liberarmos, meu irmão, os nossos irmãos? Quem somos nós hoje para não estendermos as mãos e colocarmos para o alto aquelas pessoas que estão à nossa volta?
Tem gente que do lado dele ninguém cresce, do lado dele ninguém tem oportunidade, do lado dele ninguém consegue nada, porque tudo é ele. Isso não é o reino de Deus. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é diferente, meu irmão. O reino de Deus, eu semeio na vida do meu irmão, quando ele cresce eu cresço junto com ele. O reino de Deus é eu ter a certeza que mesmo que o meu irmão chegue na minha frente, eu também chegarei, porque eu contribuí para ele chegar lá. E se eu contribuir, o Senhor vai fazer por mim, e eu também vou chegar lá. Este é o reino de Deus. É difícil quando a gente olha para a terra, quando a gente olha para a carne, quando a gente olha para a nossa natureza humana, é difícil. Tudo isso que eu estou pregando para você só é possível com o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode nos convencer. Só Ele pode nos dar força para nós vencermos. Agora, meu irmão, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a história da Bíblia, ou para as pessoas que são extremamente egoístas, que são extremamente egocêntricas, quando a gente olha para pessoas assim, a gente percebe que o fim delas não é bom. Olhando para a Bíblia, a gente vê a história de Saul, e a gente vê a história de Absalão. Saul, rei de Israel, Absalão, filho de Davi, os dois tinham o mesmo caráter. Os dois ergueram um monumento à sua própria honra. E a Bíblia diz que os dois foram mortos, transpassados por uma espada, pelos seus inimigos. É isso que nós observamos quando nós olhamos para as pessoas e vemos que são pessoas egoístas, são pessoas que não deixam ninguém crescer do seu lado, são pessoas que não dão honra a ninguém, são pessoas que não dão oportunidade para ninguém, são pessoas que tudo para ela é em primeiro lugar, tudo é ela primeiro, depois a vida do outro. Sabe o que a gente observa? Que quando o dia mal vem, e o dia mal vem, meu irmão, vem para todos. Quando o dia mal acontece, chega na nossa vida, chega na vida de pessoas assim, elas não têm amigos para lhe protegerem, e os seus inimigos não têm misericórdia da sua vida. Deus está dizendo para nós: aquilo que eu tenho para você é para você. Não tenha medo de abençoar, não tenha medo de estender a mão, não tenha medo de dar oportunidades, não tenha medo de deixar alguém chegar na tua frente. Apoie, invista, sirva, seja um filho de Deus, seja uma filha do Senhor. Pode fazer, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor te garante que Ele também tem um lugar de provisão, de bênção, de prosperidade, de crescimento. Deus tem um lugar de vitória para a sua vida também, em nome de Jesus. Não precisamos temer. Paulo continua dizendo: nunca falte a vocês o zelo. Sabe o que é zelo? É cuidado. Zelo é responsabilidade, atenção com aquilo que está nas nossas mãos. Deus está dizendo, Paulo está dizendo através de Deus, Deus está dizendo através de Paulo: nunca falte a vocês o zelo. E aí eu te faço uma pergunta: o que o Senhor já nos colocou na mão? O que nós já temos dado pelo Senhor? Sabe qual é a realidade da vida? Hoje tem muitas pessoas pedindo uma bênção do Senhor, pedindo algo para o Senhor, mas não valorizam nem aquilo que o Senhor já lhe deu. Não valorizam aquilo que já conquistaram, aquilo que só tem por causa da misericórdia de Deus. Não tem cuidado com aquilo que está nas suas mãos, e a Bíblia diz lá em Eclesiastes que tudo quanto vier às suas mãos, faça com toda a sua força. Esquecemos daquilo que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo que só vai chegar ao muito quem for fiel no pouco. Tem gente pedindo um emprego melhor, um salário melhor, mas ele não tem zelo com o emprego que tem, com o salário menor. Tem gente que pede dons ao Senhor, mas não cuida nem mesmo do próprio dom que o Senhor já lhe deu. Paulo está dizendo: nunca falte a vocês
o zelo. Sabe o que isso significa, meu irmão? Isso significa que nós vamos fazer com que o Evangelho salte da Bíblia e revele-se na nossa vida. Zelo por aquilo que o Senhor já deu, zelo por aquilo que o Senhor já fez. Sejam fervorosos no Espírito. Aqui pega um monte. Porta estreita, meu irmão, o caminho é apertado. Alguém aí pode dar um glória a Deus? Amém? É o Evangelho na prática. Jesus falou que nós entraríamos no reino de Deus pela força. Aqueles que se esforçarem, aqueles que usarem da força, se apoderarão do reino de Deus. Jesus falou que naquele dia muitos tentarão entrar e não conseguirão. Hoje eu estou compartilhando com você princípios para vivermos o reino. Paulo está dizendo: sejam fervorosos. Convicção, animação, disposição. Alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, alguém que manifesta o reino de Deus nessa terra, mesmo diante das suas dificuldades, ele tem um caráter, uma característica de animação, de disposição, de convicção, porque ele sabe que a fé não fala da circunstância que ele vive, a fé fala de um futuro e ele não vive pela circunstância. O justo do Senhor vive pela fé. É algo que virá. Só que sabe o que acontece? Às vezes o irmão está 10 anos dentro da igreja e a gente chega para ele: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Bênção, irmão. Né, eu vou chegar lá. Paulo está dizendo: sejam fervorosos, meu irmão. Creia naquilo que o Senhor colocou dentro de você. Seja quente no Senhor, seja avivado no Espírito Santo de Deus, seja avivado pela palavra de Deus. Confie na promessa do Senhor, porque a promessa não mente. Deus não mente, Deus tem uma história para você. Creia nisso e viva por isso em nome de Jesus. Nos esquecemos, meu irmão, do que Jesus Cristo falou. Melhor que fosse frio. Sabe o que Jesus está dizendo? Que para ele é melhor um pecador, alguém que entrou nessa igreja, quem sabe nesse lugar, e nunca ouviu falar de Jesus, hoje está dizendo: o que esse doido está pregando aí? Não sabe absolutamente nada sobre aquilo que eu estou falando para Jesus, meu irmão. É muito melhor uma pessoa assim, do que uma pessoa que conhece a palavra, que conhece a verdade, que sabe que o que eu estou falando é verdadeiro, mas quando diz para dar um glória a Deus, quando diz para se animar, quando diz para se encher de esperança, ele permanece morno. Sabe o que Jesus está dizendo? Que esse tipo de gente dá ânsia de vômito. Está lá em Apocalipse. Estou a ponto de vomitar da minha boca aqueles que são mornos. Sabe o que é o morno? É aquele que você encosta, não está nem quente nem frio. Melhor que fossem frios, Jesus falou. Mas aqueles que conhecem a palavra devem estar aquecidos, fervorosos, avivados pelo poder dessa palavra, crendo contra todas as circunstâncias que o Senhor é verdadeiro e que virá um tempo de vitória em nome de Jesus para a sua vida. Deus está esperando isso da igreja. Preguei aqui domingo passado: a igreja que Jesus vem buscar, a prudente, a que estará de pé, é a igreja que tem a sua candeia acesa, tem óleo de reserva, uma igreja que não deixa a luz se apagar, uma igreja que permanece viva e avivada diante das circunstâncias, diante desse mundo tenebroso que nós estamos vivendo, meu irmão. Nós permaneceremos fervorosos, avivados, confiantes do que aquilo que Deus tem para a nossa vida vai se cumprir. Cada palavra, cada letra que o Senhor proferiu sobre você vai se cumprir em nome de Jesus. Então seja fervoroso. A palavra de Deus está dizendo para nós: seja fervoroso no Espírito, seja fervoroso o tempo todo. Às vezes a gente fala durante a mensagem: profetiza a vida na vida do teu irmão, profetiza uma bênção na vida do teu irmão. Ele profetiza como se não quisesse. Deus te abençoe, querido. Se esquece que a palavra é semente. Se esquece que a palavra lançada, nós comeremos do fruto dela.
Se esquece que a palavra lançada dá 30, 60 e até 100 vezes mais. Toda palavra de bênção que você libera sobre a vida do seu irmão, toda palavra que você profere sobre a vida dele, você se alimentará dessa palavra multiplicadamente, é o que diz a mensagem do Senhor. Então profetize bênção sobre o teu irmão, libere uma palavra de bênção sobre o teu irmão. Aqueles que chegarem perto de você, ainda que você esteja enfrentando dificuldades, todos nós enfrentamos, libere uma palavra, meu irmão, seja fervoroso no espírito, porque é dessa palavra que você vai se alimentar em nome de Jesus. É o que Deus está nos desafiando hoje, a viver um evangelho que salta da Bíblia e se revela na vida. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Servir não é adorar, servir não é cultuar, servir é fazer a vontade de Deus. Servos de Deus, Paulo está dizendo: sirvam, sejam fervorosos, sirvam ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 25, nos dá uma dica sobre o que é fazer a vontade de Deus. Ele diz que naquele dia Ele separará os da esquerda dos da direita, e aos que estiverem na direita Ele dirá: vinde, venham, benditos do meu Pai, entrem pelas portas do reino que eu preparei para vocês. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava com frio e vocês me vestiram, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, eu estive enfermo e vocês foram me visitar. Uma igreja que manifesta o evangelho de Deus nessa terra, meu irmão, é uma igreja que serve ao Senhor, auxiliando aqueles que têm necessidades. Não há como, meu irmão, não é uma questão de escolha, é um dever da igreja ajudar o pobre, o órfão, a viúva e o necessitado. Jesus disse naquela mesma passagem que aos da esquerda, que não entrarão no reino de Deus, foram aqueles que ele teve fome e não deram de comer, teve sede e não deram de beber, não lhe deram de beber, estava com frio e não vestiram, estava preso e não foram visitar. E aí aqueles homens perguntaram: mas quando é que nós fizemos isso? Jesus falou: quando vocês fizerem a um dos meus menores irmãos, a mim vocês estão fazendo. Servir a Deus, meu irmão, é auxiliar. Servir a Deus é uma igreja que não considera a sua coisa alguma, mas tudo que tem pertence ao Senhor, e tudo que pertence ao Senhor Ele compartilha com aquele que não tem. Eu louvo a Deus porque nessa igreja o povo entendeu, porque serviço é um dom. Ontem o pessoal saiu daqui, foi fazer entrega de cachorro-quentes, foram evangelizar, levando comida, levando alimento. Essa semana eu estava na rádio, uma irmã ligou para mim na rádio pedindo ajuda, e o Espírito Santo me levou na hora convidá-la para vir na rádio, para ver qual era o problema dela. Quando ela chegou, o que eles falaram, o Espírito Santo me fez entender a urgência do problema, e eu chamei o pastor Marlon, que é quem cuida da área social da igreja, e disse: pastor Marlon, se não der para ir hoje, vai amanhã na primeira hora, porque essa pessoa precisa de ajuda. O que eles precisam, meu irmão, o que elas precisavam era algo muito mais espiritual do que material, mas existia uma necessidade material. O que adianta, meu irmão, nós orarmos por uma pessoa que está com fome e mandá-la embora? O que adianta nós dizermos a uma pessoa: Deus te abençoe, sabendo que nós podemos fazer alguma coisa e não fazermos? Lá em Tiago a palavra do Senhor diz que a verdadeira religião que o Senhor considera como pura, como justa, é cuidar dos órfãos, das viúvas nas suas necessidades, e não se deixar ser dominado pelo mal. É isso que o Senhor está nos dizendo hoje, nessa noite. Vamos ser uma igreja, meu irmão, que é cheia do fogo, uma igreja que é cheia da unção, mas uma igreja que também tem a sua fé acompanhada de obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Que pratique a hospitalidade, que pratique o auxílio. Quem sabe tem alguém doente na sua casa, na sua família. Quem sabe tem alguém passando dificuldade na casa, na família. A gente pode fazer, ainda que pouca coisa, mas podemos fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem são as pessoas que estão à nossa volta passando dificuldade, passando necessidade? Essas pessoas, a palavra do Senhor está dizendo
que nós devemos servir ao Senhor, servindo essas pessoas. Para terminar, vou parar no verso 12. A palavra do Senhor diz: alegrem-se na esperança. Olha só o que diz a palavra do Senhor: alegrem-se na esperança. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Sabe o que isso significa? Que a esperança só morre depois que você morrer. Enquanto você estiver vivo, há uma esperança. Enquanto você estiver respirando, há uma esperança. E aí eu te pergunto, qual é a esperança que arde no teu coração? Alegre-se nela, diz a palavra do Senhor, porque ela vai ser cumprida. Alegre-se nela, porque aquilo que você espera acontecerá. Deus está com você, e aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. Nada podem, meu irmão e minha irmã, contra você. Você e o Espírito Santo são maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alegre-se na esperança. Eu gosto muito de um texto que Paulo escreve aos Romanos, falando de Abraão, dizendo que contra toda a esperança e esperança Abraão creu. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que Paulo está dizendo? Que contra toda a esperança, ou seja, a esperança das circunstâncias, a esperança de quando nós olhamos a nossa volta, a esperança de quando nós olhamos o nosso entorno e percebemos que as circunstâncias são contrárias à esperança que está no nosso coração, daquilo que Deus liberou. Paulo está dizendo: contra toda a esperança e esperança Abraão creu. Sabe o que ele está dizendo para nós, meu irmão? Eu tenho certeza, não preciso nem ser profeta para saber disso, que a esperança que Deus te deu, que o sonho que Deus colocou no teu coração, que o objetivo de vida que Deus colocou para você, se você olhar para as suas circunstâncias, ele é impossível de ser realizado. Deus está dizendo para você: creia, confie, toma posse, acredite, porque eu vou realizar. Creia, porque a esperança não nos decepcionará, diz a palavra do Senhor. Abraão foi pai de multidões, porque contra todas as circunstâncias, ele creu na promessa, ele creu na palavra, ele creu naquilo que Deus liberou para ele. Creia você também, meu irmão e minha irmã, porque as mesmas promessas que estavam liberadas sobre Abraão, você é herdeiro de cada uma delas, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você também tem direito a cada uma delas. Alegre-se. Olha para o teu irmão, dá um sorriso. Os irmãos estão aí. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Estou terminando. Sejam pacientes na tribulação, para manifestarmos o reino de Deus. Agora, sabe qual é a dificuldade que muitos têm, meu irmão? Muitos são impacientes até diante da bênção. Um culto como hoje, uma palavra sendo liberada, a mensagem do Senhor que pode mudar a sua vida. Tem gente que está preocupado com o horário, quer ir embora, está agoniado, esse culto não acaba nunca. Tem gente que diante de uma bênção não tem paciência, imagina diante da tribulação. E Paulo está dizendo: sejam pacientes diante da tribulação. Às vezes em casa, vai marcar um jantar com a esposa, não tem hora para voltar, a esposa está demorando, ele está na sala, andando de um lado para o outro, igual um galo garnizé, querendo já arrumar briga porque a esposa está demorando. Eu sei que é uma tribulação, meu irmão, isso, mas nós temos que ser pacientes. Eu tenho uma dessa em casa também, eu sei como é que é. Mas a Bíblia está dizendo: sejam pacientes na tribulação, porque a tribulação não vai lhe destruir. A tribulação, meu irmão e minha irmã, é só para te fortalecer, é só para fazer, meu irmão e minha irmã, você se desenvolver mais no Senhor, confiar mais no Deus que você serve. A tribulação muitas vezes vem para nós entendermos que Deus é um Deus do impossível, e coisas impossíveis, inimagináveis, na tribulação nós descobrimos que Deus é capaz de fazer. Então seja paciente e perseverem na oração. Paulo termina dizendo: persevera, meu irmão, persevera naquilo que você tem acreditado, persevera na fé que você aceitou, persevera, meu irmão e minha irmã, no caminho que você começou a trilhar,
persevera naquilo que você sabe que é certo ser feito. Talvez seja mais longo, talvez seja mais difícil de chegar lá, mas você sabe que é o correto. Persevera, meu irmão, persevera orando ao Senhor, persevera buscando a Deus. Deus não nos criou, meu irmão, para nós termos momento de oração. Deus nos criou para nós termos uma vida de oração. Em todo tempo, em todo momento, lá na fila do banco, lá durante o trânsito caótico da cidade, na mesa de trabalho, em todo lugar podemos ir em espírito, não precisamos chamar a atenção de ninguém, mas o nosso espírito, a Bíblia diz que clama: Abba, Pai. Entra em sintonia com o teu espírito e em todo momento persevere em oração, porque o Senhor vai mudar a tua vida. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas suas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Deus vai te responder, Deus vai trazer para você a solução, e você vai exaltar o nome dEle. Agora é perseverança, meu irmão, é perseverança. Temos que tomar cuidado, porque a igreja de hoje, se não cuidar, nem orar, ora mais, ainda mais perseverar na oração. Ana perseverou na oração, anos e anos a fio, com uma penina, uma mulher no pé dela, pegando no pé, duvidando dela, ridicularizando ela. Quantas pessoas hoje, meu irmão, que estão servindo a Deus, vivendo um tempo de fé, e são ridicularizadas dentro de casa, são perseguidas dentro de casa. Pessoas, amigos, debocham da sua fé. Permaneça como Ana permaneceu, permaneça perseverando em oração, porque você também, meu irmão e minha irmã, receberá o seu Samuel, você também receberá a sua bênção. Chegará o dia, meu irmão e minha irmã, que todos verão nas suas mãos o fruto da sua perseverança na palavra de Deus. Aleluia! Persevere. Elias perseverou, há 3 anos não chovia, e a Bíblia diz que ele perseverou em oração. Ele subiu no Monte Carmelo e orou, e orou, e orou, e por 7 vezes ele mandou o seu servo olhar para ver se via alguma coisa, algum sinal de chuva, e a Bíblia diz que na 7ª vez o menino viu, mas nas outras 6 ele voltou dizendo que não ia chover. Tem gente assim, meu irmão. Você acreditou, você recebeu uma palavra, você recebeu uma promessa. Eu, quando recebi a palavra de que eu seria pregador da palavra, quando eu disse para os outros o que Deus falou, meu irmão, contra todas as circunstâncias, quantos nãos eu ouvi, quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo que isso não aconteceria. Meu irmão, acredite naquilo que você recebeu do Senhor. Acredite, meu irmão, e continue perseverando em oração. Deus, através da sua boca, através da sua oração, através de você liberar a sua palavra em oração, Deus vai cumprir, meu irmão e minha irmã. Ele vai fazer valer a tua palavra. Ele vai assinar embaixo aquilo que você tem clamado, o fruto da tua oração, os teus joelhos dobrados. Elias orou, até que aquele jovem viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Era chuva, meu irmão, é chuva de bênção que virá sobre a tua vida, é abundância, é chuva serôdia, vai molhar a terra e vai transformar a tua história. Persevera na oração. Jesus perseverou na oração no Getsêmani e venceu a cruz do Calvário, e por causa da sua perseverança hoje nós estamos aqui. Se ele não tivesse perseverado, nós não estaríamos aqui hoje, mas por causa da sua perseverança, hoje eu e você temos direitos, hoje eu e você recebemos princípios. Hoje eu e você já somos mais do que vencedores. Não há mais preço a ser pago. Ele já venceu na cruz do Calvário. Ele já pagou todo o preço. Tudo que nós precisamos hoje, meu irmão, é crer no seu nome e andar confiantes nessa terra, perseverando, e nós vamos vencer em nome de Jesus também. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Perseverante, característica daquele que não desiste, que continua lutando diante das dificuldades. Esses são aqueles que vencerão. E para nós terminarmos a mensagem de hoje, eu quero te convidar, meu irmão, a nós vivermos um evangelho prático, um evangelho genuíno, aquele que salta da Bíblia e revela-se na prática.
Enquanto o ministério de louvor começa a adorar, eu quero te convidar a olhar para essa pessoa que está do seu lado. Se você não conhece ela, se apresente a ela. Se você conhece ela, dê a mão, abrace se você tem intimidade para isso. Mas de alguma forma você comece a fazer o que o Evangelho nos manda fazer. Ore por essa pessoa que está do seu lado. Abençoe essa pessoa que está do seu lado. Libere uma palavra de vida sobre essa pessoa que está do seu lado. É na palavra que há poder, é na palavra que há libertação, é na palavra que há cura, é na palavra que há transformação. E essa palavra está na sua boca. E o Espírito Santo de Deus na noite de hoje vai te dar a autoridade para você orar por esse irmão, abençoar esse irmão. A Bíblia diz que nós vivemos uma luta constante do espírito contra a carne. O espírito deseja o que é contrário à carne, e a carne é o que é contrário ao espírito. Sabe o que está acontecendo nesse momento? A tua carne está dizendo: não abraça, não ora, não profetiza, fica na sua, fica quieto. Mas o teu espírito está dizendo: profetiza, abençoa, lança uma palavra, lança uma semente. Seja um abençoador, seja alguém que porta o evangelho da cruz nessa terra, seja alguém que faz a diferença. Vamos orar. Comece a abençoar, comece a orar por quem está do seu lado. Faça isso. Aleluia. Nada temerei, em frente eu irei, pois Aleluia. Eu sei que vive. O céu vai descer sobre esse lugar. E um dia voltar. A Bíblia diz lá em Atos que quando eles mantinham-se reunidos, todos unidos em oração, em comunhão, de repente o Espírito Santo de Deus desceu como um vento forte e impetuoso. O Espírito Santo de Deus desce no meio de uma igreja que ora unida, que tem comunhão, que abençoa uns aos outros. Libera a bênção sobre a vida do teu irmão. Ora sobre ele. Oh, amado Espírito Santo, queremos manifestar o teu reino nessa terra. Espírito Santo de Deus, queremos viver um evangelho Tu és a minha luz, que não fica dentro da Bíblia, Senhor, simplesmente, mas é aplicado na vida. O evangelho que faz como Jesus Cristo fazia. Saía da zona de conforto, saía da comodidade, ia em busca dos perdidos, abençoava quem estava à sua volta. Oh, amado Espírito Santo, eu nada temerei. desça sobre a igreja, Pai, com poder, com glória, com unção. Pois eu sei que vive está. Oh, aleluia. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu Profetiza a sei bênção, que vive profetiza a está. vida, profetiza esperança, profetiza a fé, Do céu profetiza. nos buscar, pra sempre reinará. Isso é ser igreja. Aleluia. Nós não viemos à igreja, nós somos a igreja que se reuniu. Nós não viemos assistir um culto, nós viemos prestar um culto ao único que é digno de culto. Essa é a nossa função. Então libera, seja igreja na vida do teu irmão, seja uma igreja que abençoa, seja uma igreja que profetiza, seja uma igreja que liberta, seja uma igreja que abraça, seja uma igreja que cura. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está em você, Ele está com você, Ele é em você, Ele se revelou a você. Libera essa unção sobre a vida do teu irmão. Oh, amado Espírito de Deus, venha sobre nós, Senhor.
Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.